A agência Fitch manteve a nota de avaliação, mas colocou em perspectiva negativa o Brasil. Denise Campos de Toledo, seguindo essa linha, outras agências podem rebaixar o risco do país? Bom dia. Bom dia, Thalina. Olha, podem sim, porque a Fitch está considerando a previsão de um desempenho muito fraco da economia brasileira este ano, uma recessão histórica que vai comprometer as receitas do governo, e nós estamos acompanhando aí sucessivos gastos em função do combate à pandemia e dos efeitos econômicos, né? E nós tivemos agora a votação também pela Câmara de novo projeto aí de apoio para os estados e municípios. Não veio com o teor total que o governo pretendia, naquela limitação de reajustes do funcionalismo. Outras categorias foram excluídas dessa restrição, então isso pode implicar mais despesas para estados e municípios mais à frente, uma menor contrapartida à ajuda que eles devem receber agora do governo. De positivo, tem um limite para essa ajuda, porque antes se pensava em aumentos aí diante da necessidade de se compensar a perda de receita com ICMS, com ISS, então o governo conseguiu isso, e também a impossibilidade de os estados ficarem se endividando com o aval do Tesouro. Mas haverá suspensão da dívida, haverá mais essa ajuda, não se descarta a possibilidade desse tema ser retomado mais à frente, dada essa previsão exatamente de uma recessão da economia que vai afetar ainda mais a receita dos estados e municípios. Então é uma situação muito em aberto. O mundo todo está gastando demais, mas o Brasil já vinha de uma fragilidade, então ele vai ter de lidar com um rombo estimado pelo próprio governo este ano em mais de 600 bilhões, mas que pode ter consequências nos próximos anos. Comemoramos a aprovação da reforma da Previdência, mas agora vem toda essa complicação. E esse é um cenário que pesa na avaliação do risco país. É a condição financeira, a capacidade de o país reduzir mais à frente a dívida pública e tentar de novo reequilibrar as finanças, retomar as reformas. A gente sabe que o ambiente vai ser bastante difícil e tem até a complicação política, que a gente vê um cenário bastante conturbado ainda, né? Com certeza, Denise. E em dia de decisão do Copom, como é que está a abertura do mercado aqui no Brasil? Pesada abertura, nós temos o dólar em alta de cerca de 1%, a cotação de venda do comercial já passa dos 5,64%, no ano o avanço do dólar passa dos 40%, isso é muito reflexo dessas incertezas todas em relação à economia, quando que poderemos reabrir, retomar a atividade, em que condições vamos retomar a atividade, e até essa questão fiscal deve pesar na decisão do Copom, não de hoje, que se espera um corte de meio ponto, taxa Selic deve cair para 3,25, mas se houver uma deterioração aí de avaliação do Brasil, uma piora da nota de avaliação, não adianta reduzir os juros, porque as empresas e o governo vão ter de pagar mais para captar recursos em função desse fator risco. Não é? E nós temos um ambiente internacional também bastante complicado. Saiu a taxa de desemprego nos Estados Unidos, o setor privado perdeu 20 milhões e 236 mil empregos nessa última estimativa, ainda que tenha vindo um pouco abaixo da projeção do mercado. É um retrato do que está acontecendo com a economia global em função da pandemia. Isso afeta o comportamento do mercado internacional. Nós tivemos a Comissão Europeia prevendo uma contração na zona do euro de 7,7%, uma contração média das 19 economias que fazem parte do bloco. Então isso também afeta o humor do mercado, que está bastante instável. Nós temos algumas bolsas em alta, outras bolsas em queda, todo mundo acompanhando a retomada de atividade de países europeus e também nos Estados Unidos. É um momento de muita insegurança no exterior. Aqui no Brasil nós temos essa questão do acompanhamento aí da evolução da economia, da evolução da questão fiscal, não é? E preocupações também no campo político, e tudo isso acaba tendo reflexos, claro, no comportamento do mercado. Ontem o dólar deu uma acelerada quando começaram a ser divulgados aí os termos da denúncia apresentada e das provas do ex-ministro Sérgio Moro. Então a gente vê que a questão política também está pesando bastante no comportamento do mercado. Obrigada, viu, pelas informações, Denise. Ótimo dia para você.